paz, amados. Estou aqui para a gente meditar um pouquinho a respeito de uma celebração maravilhosa que o povo judeu, eles celebram diante do Eterno, né? Que é a festa de Purim. A festa de Purim, ela está relatada no livro de Ester, no Antigo Testamento, e essa história ela se desenrola por volta do ano 470, no antigo Império Persa. Nós vamos ver no livro de Ester que Assuero ele dera um grande banquete a todo o povo da cidadela de Suzã, que era uma das capitais do Império Persa. E ali ele, naquela festa, naquele grande banquete, ele pediu para que a rainha Vasti ela desfilasse toda a sua beleza diante dos seus convidados. E a rainha Vasti ela se negou, provocando então a ira de Assuero. E Assuero, consequentemente, ele depôs ela da posição de rainha e pediu para que buscassem todo o seu império, que era muito extenso, né, da Índia até a Etiópia, que buscasse as mais belas mulheres para que ele escolhesse uma que fosse colocada na posição de rainha. E nós vamos ver que debaixo do Império Persa havia um homem chamado Mardoqueu, que ele tinha sido deportado de Israel para aquelas terras. E Mardoqueu ele levara contigo a sua filha adotiva, que era sua prima. Isso mesmo, a rainha Ester era prima de Mardoqueu. E ali eles viram aquela jovem muito linda, muito bonita, e ela foi levada para o palácio de Assuero entre as mulheres, né? As mais belas. E a gente vai ver desenrolar de toda a história que Assuero ele escolhe então Ester para ser a rainha da Pérsia. E então Mardoqueu ele sentiu saudades, ele sentia saudades da sua filha adotiva. E ele ia para as portas do palácio e a rainha Ester ia lá encontrar-se com o seu pai, né? O seu pai adotivo, que era seu primo. E Mardoqueu ele sempre passava diante do primeiro-ministro de Assuero, que era Ramã, e Ramã foi pegando uma certa intriga e uma birra de Mardoqueu, porque Mardoqueu ele nunca se inclinava, nunca se encurvava diante de Ramã, que era o primeiro-ministro. E ele foi, ao longo de toda a história, montando, né, um plano, arquitetando um plano para destruir Mardoqueu e, consequentemente, destruir todo o povo judeu. Certa vez ele entra na presença do rei Assuero e pede liberdade para que pudesse exterminar os judeus de todo o império, porque eles tinham leis diferentes da lei dos persas, porque eles não se inclinavam diante de autoridades, eles se inclinavam somente diante do Senhor, né? E em toda aquela intriga, então ele conseguiu o favor do rei para que o povo judeu fosse destruído. E quando Mardoqueu ele ficou sabendo que o rei tinha assinado esse decreto, ele foi para os portões ali do palácio e ele rasgou as suas vestes, jogou cinza sobre a sua cabeça e clamou ao Senhor por uma resposta. E a rainha Ester, sabendo disso, foi lá acudir o seu pai, lhe levar vestes para lhe cobrir, e ele se negou a tudo isso e ele pediu para que a rainha intercedesse diante do rei a favor do seu povo. E a rainha Ester então pediu um jejum de 3 dias, nem de dia nem de noite eles comeriam e beberiam nada, para que ela pudesse adentrar a presença do rei. E o que foi que aconteceu? A rainha Ester ela se colocou muito bonita e ela entrou na presença do rei. Porque se a pessoa ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, isso era uma sentença de morte. Mas ela confiou em Deus e ela adentrou a presença do rei e ela foi recebida pelo rei. E o rei perguntou o que ela queria. Ela simplesmente queria que o rei fosse até um banquete que ela iria preparar para ele no dia seguinte. E no dia seguinte o rei foi no banquete e ele perguntou o que ela queria que fosse ainda a metade do reino dele. Ele daria à rainha Ester. E ela pediu para que ele voltasse no outro dia seguinte, novamente, para o banquete que ela haveria de dar ao rei. E chamou também Ramã. E ali no segundo banquete que ela deu ao rei,
ela colocou toda a situação que estava acontecendo, o porquê que tinham assinado aquele decreto para matar o seu povo. Ali ela se declarou como judia, o rei Assuero não sabia que ela era judia, e ela clamou, né, a benevolência do rei, e o rei se virou para ela com todo o seu amor e o seu carinho, e aceitou o pedido da rainha Esther. E ali naquele dia foi o fim de Ramã como primeiro-ministro, que já havia até preparado uma forca para o pai adotivo de Esther. E nós vamos ver que Ramã ali acabou sendo morto, né, por ordem do rei, e o povo judeu foi salvo naquele dia. O rei não podia revogar a sua lei, mas ele editou uma outra lei para que todos os judeus se armassem naquele dia que a Ramã tinha decretado, lançado sorte, lançado né, para que eles fossem mortos. E aí todo o povo judeu, então, naquele dia que Ramã tinha decretado a morte do povo judeu, foi um dia de vitória para o povo judeu. Então eles celebram essa vitória como Purim, assim, é um monumento na história para nos mostrar que as tragédias, elas podem se transformar em triunfos. Deus, ele é maravilhoso, ele pode reverter toda a situação que estava contra nós numa situação favorável a nós. A situação, ela nunca é tão desesperadora que ela não possa ser transformada numa solução de Deus para nós. Então a celebração da festa de Purim nada mais é do que isso, né? É tempo de relembrar que Deus, ele é tão maravilhoso que ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas, o Senhor é poderoso para reverter toda essa situação. A festa de Purim hoje é uma celebração de alegria que o povo judeu faz diante daquele que é eterno, e ele é misericordioso, e ele está olhando para cada um de nós. Deus é tão tremendo, né? Deus é tão maravilhoso que ele vai reverter todas as nossas lutas em alegria. Deus vai reverter todas as nossas tristezas, e nós vamos poder dar brados de alegria diante do Eterno. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, toda a sua geração. Que Deus possa abençoar grandemente o seu emprego, a sua provisão para o dia a dia, todas as coisas que te cercam possam estar sendo abençoadas nesta tarde, nesse dia e para todo sempre. Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém?